Na manhã dessa segunda-feira, o presidente da CDL falou nessa reportagem falando sobre esse decreto aqui na cidade de Barra do Garça. Você vai ficar um pouco com a fala dele, do Leonardo, que é o presidente da CDL. Primeiramente, é importante fazer essa distinção do que é lockdown e o que é quarentena obrigatória, que na verdade é o regime que nós estamos submetidos nesse momento. Se estivéssemos falando de lockdown, nós provavelmente nem poderíamos estar aqui agora, nesse momento, dando essa entrevista aqui ao ar livre. Nós estamos agora, nesse momento, no regime de quarentena. E num regime de quarentena, boa parte do comércio ainda pode funcionar. É justamente essa parte do comércio que está discriminada nos decretos federal, estadual e municipal que nós estamos submetidos agora, por decisão judicial. O que se torna um pouco complicado às vezes nesse momento é que nós temos que observar esses 3 decretos, no caso 4, porque nós estamos falando de 2 cidades, Barra do Garças e Pontal do Araguaia. Nós temos que observar esses 3 decretos em conjunto, nós temos que fazer a leitura em conjunto dos 3. Existem algumas atividades, a lista principal que está no decreto 10.282 do governo federal, alguns itens dela não foram recepcionados, não foram absorvidos pelo decreto estadual. É o caso principalmente das academias, salões de beleza e barbearias. Muitas vezes as pessoas perguntam, nossa, mas a lei federal não é maior, ela não sobrepõe aquilo. Não neste caso, porque a competência ela é concorrente, então o Estado pode adaptar a legislação para a sua realidade. E o Estado de Mato Grosso realmente optou por deixar de fora esses itens. Por conta disso, eles não entram no rol de atividades essenciais. Uma inovação importante que o decreto do Estado trouxe, e que foi muito recente, poucas pessoas ainda têm conhecimento, é que de quinta para sexta-feira saiu uma alteração, uma atualização, e que permite que todo o comércio não essencial, todo, sem distinção, possa funcionar na modalidade de delivery. E isso possibilita venda online, condicional, essas coisas, principalmente assim para as lojas de roupas, calçados, o vestuário de geral, que acaba sendo uma grande parcela do nosso comércio aqui em Barra do Garças, ele passa a ser possível o seu funcionamento de forma interna. O que se pede mesmo, o que a gente orienta, é que se essas lojas forem funcionar internamente, que funcionem com o mínimo de pessoas necessárias para o seu funcionamento, o proprietário, um gerente, alguma coisa assim, para que não esteja caracterizada a aglomeração dentro do estabelecimento. E sempre, sempre a orientação, porta fechada e trancada para se não ter acesso do público dentro da loja, nem que por acidente, porque por acidente alguém entra para perguntar, nesse momento está passando a fiscalização e o lojista pode vir a ser prejudicado. Leonardo, está acontecendo também as lojas que não tinha, 1,99, esses lugares que não tinha venda de alimentos, e agora está tendo. Por quê? Sim, essas lojas, isso foi uma polêmica muito grande desde a aprovação do decreto. Essas lojas, elas têm uma característica já nativa de vender de tudo. É uma loja que ela é preparada para vender de tudo, inclusive na questão documental. É uma loja que quando o lojista vai lá abrir, vai registrar o contrato social, ele realmente lista tipo assim, o que você vai ser a sua atividade. Ele fala, eu quero vender de tudo. Então, o contrato social dessa empresa, o cartão de CNPJ dela deve ser super extenso, porque ela realmente engloba praticamente todas as atividades. Então, legalmente falando, documentalmente falando, estas lojas estão aptas. Pode ser que elas não praticavam isso nos seus estoques. Mas quem nunca entrou numa loja de utilidades e já nunca achou assim uma bolacha para um filho, um skinny, um chocolate, alguma coisa nesse sentido? E isso você só pode comercializar se você tiver lá, por exemplo, escrito que você pode comercializar alimentos. Um item de higiene pessoal, um desinfetante, uma pasta de dente, um sabonete, você encontra isso sempre nessas lojas. E são itens de higiene que são considerados essenciais. Então não é que eles burlaram a regra, eles realmente, legalmente falando, estavam aptos a continuar funcionando. Inclusive várias dessas lojas sofreram denúncia no final de semana, foram fiscalizadas e foi constatada que elas contêm a documentação necessária para funcionar. Presidente, vocês realizaram no final de semana uma carreata, a maioria dos comerciantes, grandes comerciantes, participaram. Vocês esperam algumas mudanças com relação a esse decreto para Barra do Garças? Em primeiro lugar, assim, a justiça seja feita que a CDL ela não participou da organização dessa carreata.
levar qualquer crédito por conta dessa organização seria um ato, inclusive, de muita má-fé da minha parte. Houve sim um grupo de empresários que organizou essa carreata, nós estivemos presentes até pela representatividade que nós exercemos, muitos dos nossos associados estiveram presentes nessa carreata, então nós estivemos lá para dar o nosso apoio e surgiu determinado efeito porque em seguida da carreata houve uma reunião entre alguns representantes do comércio e juntamente com a promotora de justiça e com a defensora pública, e alguns pontos puderam ser esclarecidos. Eu particularmente não espero assim que isso surta uma mudança imediata, porque já não cabe mais de negociação entre essas partes, não cabe mais negociação assim. Existiria a possibilidade de um acordo, mas os termos são tão complicados, por assim dizer, e hoje essa questão já está judicializada, já está numa outra esfera, já, na verdade até saiu já da primeira instância, já está em discussão de segunda instância. Então, o entrave que tem que ser discutido mesmo nesse momento é na arena jurídica. Então, é lá que devem ser focados os esforços nesse momento. Obviamente, a gente vai tentando fazer todo o meio de campo aqui na nossa parte administrativa, por assim dizer, mas hoje o foco desse entrave mesmo é na arena jurídica, é no processo de segunda instância que corre nesse momento. Falamos com o presidente da CDL da cidade de Barra do Garça, falando sobre o decreto, sobre esse lockdown, que não é bem um lockdown que o pessoal está falando, entendeu? Então, nesse momento, o presidente da CDL falou na nossa reportagem. Yuri, a imagem é dele, a reportagem é do Neném da Ueva para o Comando Geral.